Finalmente acabou o primeiro semestre, começando o segundo semestre e julho promete ser um mês decisivo para o mercado. Muita coisa tende a acontecer nesse mês que está começando agora, que pode ser muito impactante, definir o rumo do mercado cripto até o final do ano, definir o otimismo, o humor do mercado e principalmente o timing, o prazo para algumas coisas que a gente está esperando há muito tempo. Minha visualização é de que o que vai acontecer em julho é a definição para os principais catalisadores para cripto em muito tempo. E é disso que a gente vai discutir. O que vai acontecer, o que tende a acontecer nesse mês, quais são esses catalisadores, quais são os meus cenários positivos, negativos, o que eu acredito que vai acontecer e os possíveis impactos de preço no mercado. Para que no final do vídeo você consiga fazer a sua análise, tomar a melhor decisão possível, investir em cripto do jeito certo, que é o foco aqui do canal sempre. Então considere se inscrever aqui enquanto roda a vinheta, porque a gente está chegando próximo da nossa meta de 10 mil inscritos. Tô feliz pra caramba com isso. Muito obrigado para todo mundo que vem colaborando e me acompanhando durante esses primeiros meses de canal. Pessoal, começando o vídeo com um recado muito importante aqui para vocês. Se vocês querem ter a sua carteira analisada por mim, que eu analise a sua carteira, converse com você no WhatsApp, tire as suas dúvidas em relação a posicionamento, o que esperar do mercado, realização de lucro, esse tipo de coisa, cara, primeiro link na descrição, vocês caem nesse formulário aqui, que é o nosso formulário de consultoria gratuita, preenche o formulário em menos de 2 minutos, coloca ali como é que tá a sua carteira, objetivo de retorno, perfil de risco, esse tipo de coisa, e aí eu te chamo no WhatsApp num prazo ali de mínimo 7 dias, para a gente conversar, com uma avaliação da sua carteira e a gente tirar as suas dúvidas para que todo mundo consiga ficar confortável com a sua carteira e consiga investir em cripto do jeito certo, que é o nosso objetivo aqui no canal. Aproveitem isso, eu mesmo que respondo todas as avaliações, que eu falo com todo mundo aí no WhatsApp e eu acho que é uma ótima oportunidade para vocês conversarem, tirarem suas dúvidas com um profissional, beleza? Primeiro link da descrição, 100% gratuito, tá? Não vou te cobrar nada por isso. Turma, vamos lá, vamos começar a falar aqui, sem muita enrolação, sobre esse mês de julho e os seus cenários. E aqui é muito importante eu destacar uma coisa, tá? O fato de eu enxergar julho como um mês decisivo para o mercado não significa que o Bitcoin vai explodir ou desmoronar em julho. Algumas coisas, na minha visão, vão ser definidas em julho. Isso não significa que a gente vai ter um grande movimento de preço, que julho é o mês da out-season, é o mês que o Bitcoin vai explodir, etc. A gente precisa explicar as coisas no mínimo detalhe, no português bem claro, para que não hajam confusões, beleza? Mas primeiro é muito importante a gente destacar aqui quais são os catalisadores. Eu coloquei junho aqui, mas é julho, na verdade. Quais são os catalisadores que o mercado todo está observando esse mês? A gente teve uma certa redução dos ruídos entre Israel e Irã. Parece que a questão do conflito armado lá reduziu bastante o risco de se escalar para uma magnitude global, para uma grande magnitude, afetar preço do petróleo, esse tipo de coisa. E com isso o mercado voltou a prestar atenção, voltou seus olhares para o que realmente importa. Tarifa, inflação, taxa de juros. Tarifa, inflação, taxa de juros. A discussão em torno dos cortes de juros tende a se intensificar muito esse mês, no próximo mês, setembro, porque o sentimento é de que esse movimento de corte de juros está cada vez mais próximo de acontecer. E ele vai depender muito desses pontos que estão na tela. Tarifas e inflação. Tarifas e inflação. Esses são os grandes catalisadores em que a gente está em um mês importantíssimo para eles. Quais são os nossos cenários aqui? O cenário bom é a gente ter as tarifas para baixo, ou seja, as tarifas lá que estão sendo discutidas, negociadas, implementadas pelo Trump, elas serem renegociadas para baixo ou rolar alguma exceção, algum cancelamento de tarifas para algum país. Isso fazer o preço dos bens nos Estados Unidos, a inflação, também conhecida assim, ir para baixo, continuar caindo, porque ela já está caindo, e isso fazer com que o Fed fique mais confortável em cortar a taxa de juros, porque todo mundo sabe, até agora a gente não teve corte de juros nos Estados Unidos. Por quê? Por conta das tarifas e por conta da inflação. Inflação nos Estados Unidos que ainda está alta, está caindo, mas ainda está alta, e o risco muito grande da inflação subir ainda mais por conta da implementação das tarifas, que a gente ainda não sabe como que vai ser. Então esse é o cenário, o melhor cenário possível, tá? Tarifas boas,
inflação para baixo, corte de juros. E o cenário ruim é justamente o contrário. Tarifas sendo implementadas lá em cima, então basicamente as negociações, os acordos que o Trump prometeu, nada disso acontecer. A inflação nos Estados Unidos voltar a acelerar, então o mercado tudo começar a olhar para os dados de inflação e ver ele reacelerando porque o impacto das tarifas começou a bater no mercado. E aí isso fazer com que a taxa de juros fique estagnada onde está. Dificilmente a taxa de juros vai subir, está muito improvável isso, mas que os cortes de juros fiquem cada vez mais distantes. E aí é um cenário de que a gente ficaria por mais 6 meses no mercado lateralizado, no mercado em correção e continuaria esperando por esses tais cortes de juros. Dito isso, esses são os pilares que a gente precisa discutir. E por que eu digo que julho é o mês decisivo? Porque a gente está em um ponto muito importante em todos eles, basicamente. Vamos começar a falar da questão das tarifas, tá? Cara, a gente tá há alguns dias do fim do período de pausa. Lembra que o Trump implementou as tarifas e depois foi 90 dias de pausa, aí depois 90 dias em que ele ia discutir acordos, tá bom. Quando que acabam esses 90 dias? Dia 9 de julho, acaba agora. E só 2 acordos foram anunciados até o momento. Então a gente está basicamente no fim do prazo anunciado pelo Trump para os acordos. E até agora a gente não teve acordo nenhum. E ele foi questionado sobre isso. De 9 de julho acaba o prazo. E ele falou, eu não acho que eu vou precisar estender, mas eu poderia. Como assim? Você acha que você não vai precisar estender? Você vai anunciar 40 acordos em 8 dias? Hoje é dia 1º de julho. 4 de julho, sexta-feira, feriado nacional nos Estados Unidos, então no meio do feriado você vai estar discutindo acordos? Você não vai para passeata lá de 4 de julho? O que vai acontecer? Ele vai estender por mais 90 dias a pausa, por mais 30 dias? Ele vai anunciar essa porrada de acordo até lá? Ou ele vai reimplementar as tarifas? E falar, pessoal, os prazos de 90 dias acabou, os países não foram legais comigo, estão implementando todas as tarifas de novo. Alguma conclusão precisa ter. E aí a gente já está no primeiro tópico aqui, que é um tópico ultra relevante para o mercado, que é o tópico ultra relevante para a questão de corte de juros, que precisa ser decidido em julho. Mais especificamente, precisa ser decidido nos próximos 7 dias. A gente está vendo muito barulho em relação às tarifas. Então, está negociando ali com o Canadá. Canadá é o 2º ou 3º país ali dentro da balança comercial dos Estados Unidos, ou seja, é um dos países mais relevantes para acordo comercial entre Estados Unidos e Canadá, porque os Estados Unidos importa muito do Canadá. Então, é muito importante chegar num acordo tarifário com seus vizinhos. E qual que foi a postura? Sexta-feira, Trump falou, olha, estou encerrando as negociações aqui com o Canadá, daqui uma semana eu anuncio qual que vão ser as tarifas deles, porque esses caras são muito difíceis aí de negociar, não são nossos amigos, 2 dias depois volta atrás, não, agora a gente vai voltar a negociar. Qual a chance de sair um acordo entre esses 2 caras nos próximos 7 dias? Em relação à China, parece que a coisa está mais bem encaminhada. Na última semana, o próprio Trump afirmou que eles assinaram um acordo comercial, o próprio secretário do Comércio dos Estados Unidos confirmou que eles assinaram um acordo e a China também confirmou que eles chegaram no acordo. Então parece que com a China a gente já tem uma questão mais bem resolvida. Só que a gente ainda tem União Europeia, Estados Unidos, Canadá, México, que são parceiros comerciais relevantes. O que é esperado aqui e qual que eu acredito que é o cenário mais provável nessa questão? Ou um adiamento, um novo adiamento das tarifas, uma nova pausa por mais 30 dias, que seja, ou alguns acordos específicos com países relevantes, como é o caso do Canadá, como é o caso da China, com o bloco Reino Unido, e talvez algum reajuste nas tarifas recíprocas. Tinham as tarifas recíprocas que foram implementadas para mais de 100 países, pode ser que ele anuncie uma nova tarifa recíproca ou um novo tipo de tarifa que seja menor ou seja mais amigável, seja mais maleável, alguma coisa do tipo. Alguma novidade a gente precisa ter até o dia 9 de julho, mas eu vejo como improvável que o Trump chute o balde e fale, pessoal, eu estou reimplementando as tarifas e vocês que se ferrem. Óbvio, nada é tão improvável assim quando o assunto é política, quando o assunto é Donald Trump. Porém, a minha visão em relação ao assunto ainda é otimista, porque o Trump ele quer que tenha corte de juros e ele está com o bumbum contra a parede, porque ele foi muito pressionado pelo mercado quando ele implementou as tarifas pela primeira vez. Então, uma sinalização positiva em relação a esse assunto, sejam os acordos com China sendo anunciados
oficialmente ou com outros países, vejo um cenário mais plausível de construção gradual de otimismo. E essas notícias voltando a trazer um certo otimismo para o mercado. Por quê? Porque isso tende a trazer um impacto positivo na inflação e no corte de juros. O Powell, Jerome Powell, diretor do Fed, ele vem sendo muito categórico em falar: a gente vai esperar o quanto for preciso para cortar os juros, porque o impacto das tarifas pode ser muito grande. E aqui é bem interessante, tá? A postura do Jerome Powell, eu venho acompanhando todos os pronunciamentos dele, e ele vem trazendo uma postura que, historicamente, ela é diferente ao que o Fed costuma fazer. O Fed ele costuma ser reativo e não preditivo. O que eu estou querendo dizer? O Fed ele costuma analisar os dados macroeconômicos e falar, com base no que está acontecendo com a economia daqui até o passado, eu tomo a minha decisão. O Fed ele nunca é preditivo no sentido de tentar prever o que vai acontecer com a economia. Normalmente a decisão é a seguinte: a inflação está caindo, eu vou cortar os juros. E nunca é: a inflação está caindo, porém eu acho que talvez daqui 3 meses ela volte a subir. Porque esse tipo de projeção existe uma margem de erro muito grande. Então o Fed ele nunca foi preditivo a ponto de tomar decisões de política monetária tentando prever para onde vai a economia. Você analisa aonde está a economia agora, qual a trajetória dela dos últimos 12 meses. Só que a postura do nosso querido Jerome Powell e do Fed como um todo, nesse ano de 2025, ela vem sendo bem diferente do que sempre foi historicamente. E todas os pronunciamentos do Powell é sobre o que pode acontecer no futuro. Os aumentos nas tarifas esse ano, provavelmente, se tiver tarifas, provavelmente, olha quanto se. Parece o meme do Neymar hipotético, né? Provavelmente elevarão os preços e pesarão sobre a atividade econômica. Tudo no pretérito do futuro do não sei das quantas. Entendi, Paulo. Então você está falando que se a gente tiver as tarifas implementadas, provavelmente a gente vai ter uma inflação maior nos Estados Unidos e é por isso você está prevendo esse movimento, por isso você não está cortando os juros. É exatamente isso. Entendi. Bem questionável, mas tudo bem. Então aqui a gente já analisa, já entende a importância da porcaria dos acordos tarifários. E se o Donald Trump quer que o Fed corte os juros, que o Powell corte os juros, ele precisa colaborar com a questão das tarifas e não ficar numa queda de braço absurda com o cara. Porque é o que ele está fazendo. Não só Donald Trump, mas toda a sua cúpula, todo o seu governo ali, principalmente alguns secretários, como por exemplo Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro, opinando sobre política monetária. Pô, o Banco Central não é independente? É, mas tudo bem. Tá lá Trump, tá lá Scott Bessent, tá lá todo mundo interferindo e tentando opinar na política monetária sobre o que o Fed deveria fazer. Só que o mais interessante é o seguinte: em maio de 2026, Jerome Powell sai como chairman, como diretor, como presidente do Fed. E o Trump já está falando que ele vai nomear um sucessor. E olha a pressão que eles estão colocando. O Scott Bessent falando, olha, o nome do sucessor do Powell vem algumas semanas, nas próximas semanas. Opa, mais uma coisa importante que vai acontecer em julho. Gabriel, como assim? O nome do sucessor do Powell é importante? É importante. Porque se eles falam, o sucessor do Powell vai ser o fulano de tal aqui, e o fulano de tal é um cara muito pró-corte de juros, que seja um diretor que está falando abertamente que o Fed deveria cortar os juros, se eles passam essa sinalização para o mercado já lê de forma positiva. O mercado já olha e fala, opa, entendi, então em maio vai entrar um cara que é doido para cortar juros? Isso é bom. Então essa sinalização ela pode ser positiva, mas é interessante demais observar como o Fed, o Powell, está pressionado por conta de todas essas falas, tá? O Trump ele vem sendo bem incisivo e com algumas chamadas, alguns tons bem pejorativos, alguns pronunciamentos bem pejorativos em torno do Powell, falando que ele adoraria se o Powell renunciasse, porque aí ele conseguiria colocar um sucessor mais rápido lá. E em alguns momentos, inclusive, sendo bem incisivo, como por exemplo, essa carta aqui, né? Esse negócio aqui que o Trump fez, em que ele pegou todas as taxas de juros dos maiores bancos centrais, dos principais países do mundo ali, basicamente colocou aqui, should be here, que a taxa de juros nos Estados Unidos deveria estar entre 0% e 2%, tá em 4,5% agora, né? E ele escreveu, Jeremy, your usual
You are as usual too late. Você está, como sempre, muito atrasado. You have cost the USA a fortune and continue to do so. Você tem causado para os Estados Unidos uma fortuna e continua fazendo isso, porque quanto mais alta a taxa de juros, mais você aumenta o custo, nosso custo da dívida, etc, etc. Então, essa tensão aqui, sendo bem sério, tá? Não acho que Jeremy Powell vai ceder à pressão de Donald Trump, mas é interessante observar como tá todo mundo começando a falar isso, o mercado está começando a pressionar bastante o Powell para cortar juros em julho. E quando a gente observa aquela tabela que o Trump mostrou, mas sobre outra perspectiva, a gente vê a taxa de juros dos 10 maiores bancos centrais do mundo de 2020, 2021 até agora. A gente vê como os Estados Unidos, ele é o país que está com a maior taxa de juros entre os 10 maiores bancos centrais. Todo mundo já está fazendo esse movimento de afrouxamento monetário, de corte de juros, tá bom? Isso é positivo. E os Estados Unidos ele está consideravelmente atrasado, até começou um movimento no final do ano passado, mas pausou depois que entrou o Trump por conta dessa questão das tarifas. E aí você vira para mim e me pergunta, Gabriel, beleza, se a pressão do Trump não vai fazer o Powell cortar os juros, o que vai? Então, o que vai são os indicadores econômicos. E em julho vai ser muito importante eu acho que o mercado como um todo ele vai ler muito esses indicadores e esses indicadores eles vão fazer muito preço. Isso vai mexer muito com o humor do mercado. E sendo bem sincero aqui com vocês, eu não estou tão otimista que a gente vai ter corte de juros em julho, tá, pessoal? Porque eu acho que essa questão, o Trump não vai anunciar ao longo dos próximos 7 dias 40 acordos tarifários, tá? Isso não vai acontecer. A tendência é que demore, mas pelo menos um mês para esses acordos serem anunciados. E todos os indicadores econômicos, eles não vêm mostrando um cenário tão catastrófico a ponto do Powell ter que cortar os juros desesperadamente agora em julho. Hoje, eu estou gravando esse vídeo no horário do almoço aqui da terça-feira, né? Agora pela manhã saíram os dados de PMI, atividade industrial nos Estados Unidos, né? Dados fortes, pressão de preços, né? O componente de preços pagos um pouquinho para cima, então uma pequena pressão inflacionária. Semana passada, sexta-feira, saiu o núcleo do PCE, também deu uma reaceleradinha, então economia quente, produção industrial quente, inflação não apresentou um recuo tão forte. Empregos, oferta de empregos, JOLTS, indicador importante, o Fed olha muito para o mercado de trabalho, o Fed não gosta de taxa de desemprego. JOLTS veio forte também, 7,7 milhões de vagas versus 7,3 que era o esperado pelo mercado. Então, o mercado de trabalho mostrando força, não mostrando que está catastrófico, não mostrando que a economia americana está entrando numa recessão. Não, esquece, não vai ter recessão nos Estados Unidos. Não vai ter recessão, não tem pressão para o Fed cortar juros, pelo menos agora. E o que eu mais quero observar aqui é... Na quinta-feira, dia 3 de julho, Payroll, que é o relatório de mercado de trabalho que vem vários indicadores, incluindo a taxa de desemprego nos Estados Unidos, tá? Taxa de desemprego é o indicador que o Fed mais olha junto com o PCE. Se a taxa de desemprego vier muito alta, ter uma aceleração muito forte, aí beleza, aí dá para discutir, talvez, cortar juros em julho, mas a chance da taxa de desemprego vir muito alta é baixa. Tá? Acho que ninguém tem uma visualização aqui de que essa taxa de desemprego vai explodir. E na terceira semana de julho, a gente tem divulgação de indicadores de inflação, que será muito importante também para a gente medir o humor do Fed. Mas o que o mercado está precificando nesse momento é uma probabilidade de 20% de corte de juros em julho e uma probabilidade maior de mais 70% de corte de juros em setembro. Vocês estão reparando alguma coisa nessa tela aí? Olha só, a precificação do mercado já partiu para 3 cortes de juros em 2025. Era 2 cortes 2 semanas atrás. Vocês lembram que semana passada eu fiz um vídeo aqui que eu falei que eu achava que a projeção do mercado de 2 cortes de juros só em 2025 era uma projeção pessimista? Vamos ver. O mercado já está falando que vão ser 3 cortes. Talvez a gente tenha ali de setembro até março do ano que vem 4 cortes de juros. É uma sequência boa, né? É uma sequência de bons 6 meses. 4 cortes em 6 meses é bem bom para o mercado. Gabriel, mas por que você falou que julho é o mês decisivo,
se o corte de juros só vai acontecer em setembro. Eu falei que julho é o mês decisivo para as coisas serem decididas, ficarem claras, e não para necessariamente a gente ver os movimentos de preço. Por que eu estou falando isso? Não acho que a gente vai ter corte de juros em julho, pelo menos todos os indicadores até agora estão mostrando que isso é extremamente improvável. Porém, a gente tende a ter a definição em relação à questão das tarifas e a gente tende a ver os indicadores macroeconômicos que vão deixar bem claro se a gente vai ter ou não os cortes de juros em setembro. A partir do momento, passou o mês de julho, que está claríssimo na cabeça do mercado e que essa probabilidade de 70% vira 80%, 90%, o mercado precifica antes. O mercado tende a ficar otimista, a ficar animado antes do corte em si. O mercado não vai deixar para subir no dia 17 de setembro, o dia da reunião. Então ele passa a precificar. Então eu vejo que os eventos que vão acontecer em julho, seja tarifas, seja indicadores macroeconômicos, seja a nomeação de um sucessor do Jerome Powell, esses eventos eles vão definir o humor do mercado até o final do ano. Para bem e para mal, tá? Pode ser que se o Trump chutar o balde na questão das tarifas, a nossa probabilidade, a nossa previsão de corte de juros vá lá para o escambau. Mas uma coisa que está chamando a atenção aqui, Bitcoin está a 5% da máxima histórica, tá, gente? Bitcoin está na máxima histórica. A gente não tem que falar que o mercado está pessimista, o mercado não está pessimista, né? Bitcoin está na máxima histórica. E o S&P também. O S&P ontem fechou na sua máxima histórica. Então, o mercado como um todo ele está otimista. O mercado como um todo, ele está nesse movimento de começar a assumir risco, de enxergar que o segundo semestre pode ser melhor do que o primeiro semestre. O S&P ele chegou a entrar em bear market territory, que é o território de bear market, corrigiu mais de 20% no primeiro semestre, já recuperou tudo e já está próximo da máxima histórica. Bitcoin também. Bitcoin $107 mil, próximo da máxima histórica. Então, isso chama bastante a minha atenção. E eu não me lembro de nenhum cenário na história, pelo menos ao longo desses últimos 20 anos, de um mercado renovando máxima histórica antes de começar o ciclo de corte de juros. Se a gente está falando aqui de Bitcoin, mercados emergentes, né? Bolsas ao redor do mundo, bolsa americana, todos esses mercados renovando máximas históricas, enquanto o ciclo de corte de juros nem começou, me traz um questionamento do quanto o mercado ele pode ficar muito mais otimista. E me traz um questionamento também do quanto que esse otimismo ele pode escorrer para o mercado cripto. Porque, obviamente, esse movimento de construção de otimismo ele começa com Bitcoin. Aí depois ele pode fluir para criptos mais tradicionais, mais institucionalizadas e depois eventualmente ir para as altcoins ou eventualmente já pular direto para um movimento ultra especulativo nas altcoins. Eu realmente vejo que se a gente tiver entre setembro e março de 2026, até junho, né, que tá se precificando mais um corte em junho, se a gente estiver falando de 6 a 9 meses seguidos de corte de juros, cara, é muito difícil o mercado não comprar esse otimismo, tá? É muito difícil mesmo. E aqui eu tô falando para tudo, tô falando para Bitcoin, tô falando para blue chips como Ethereum e Solana, para outras altcoins que devem ter ETF, tô falando para altcoins pequenas também, tô falando um movimento generalizado de otimismo, porque é o que a gente sempre costuma ver em movimentos de afrouxamento monetário, em movimentos em que o custo do dinheiro diminui e as pessoas têm mais incentivos para assumir risco. Ah, Gabriel, mas esse ciclo tá diferente. Não vai acontecer assim. Tá diferente. Tá diferente sim, amigo. Vamos ver aqui se tá diferente mesmo. Quando foi que o Fed começou a cortar os juros? Ah, Gabriel, ele começou a cortar os juros lá em novembro, dezembro, e depois não cortou mais em 2025. Olha o que aconteceu em novembro e dezembro. Essa aqui é a dominância do Bitcoin, tá? Vamos colocar no semanal para ficar mais bonito. Essa dominância do Bitcoin, que vem subindo desde 2022 sem parar. Qual que foi o maior movimento de queda da dominância do Bitcoin? A maior euforia das altcoins que a gente teve nesse ano, nesse ciclo até agora. Foi esse movimento aqui, ó. Foi justamente esse movimento entre novembro e dezembro, até o comecinho de janeiro de 2025. Então, senhores, não é que o ciclo está diferente, não. O ciclo está correlacionado com a macroeconomia. Cripto sempre foi e continua sendo uma classe de ativos extremamente dependente
dos catalisadores macroeconômicos. E a tendência é que assim continue. A boa notícia é que a gente está entrando em um bom momento do ciclo macroeconômico. A tendência é que a gente esteja entrando, né? Portanto, concluindo tudo que a gente falou aqui no vídeo de hoje. Cara, julho possui eventos importantíssimos para o mercado cripto. Pode ser que o preço exploda, pode ser que o preço desmorone, pode ser que fique parado, mas possui eventos importantíssimos. A gente com certeza vai sair de julho com muito mais respostas do que perguntas, com muito mais definições do que dúvidas do que a gente tinha, do que a gente tem nesse momento. Eu não estou tão eufórico, otimista com julho especificamente, no sentido de acreditar que a gente vai começar um super movimento de alta em julho, mas eu acredito que essas respostas elas nos deixarão claro que o cenário para o segundo semestre é um cenário positivo. É interessante observar também como no mercado tradicional o mercado já comprou o otimismo. Bolsas renovando máxima histórica e tudo mais. Esse otimismo ele virá para cripto? Eu acredito que sim, acredito que todo o mercado é cíclico e quando tá todo mundo falando que alguma coisa é um lixo, é ruim pra caramba, é uma catástrofe, normalmente são os melhores momentos aí para você apostar a favor desse mercado. Então essa é a minha visualização do mercado cripto para esse mês de julho, sobre tudo que tende a acontecer, tende a ser um mês agitado, então eu trarei aqui sempre atualizações semanais, praticamente diárias, para vocês sobre tudo que está acontecendo no mercado e atualizando principalmente a minha visão e o meu posicionamento. Por isso, não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixa aqui embaixo no seu comentário o que você acha que vai acontecer com o mercado, como está a sua visualização sobre tudo isso que está acontecendo e principalmente uma sugestão para os próximos vídeos. Eu sempre pego as sugestões de vocês e faço análise aqui no canal. As análises mais comentadas, os criptos mais comentadas, eu uso como tema para os próximos vídeos, beleza? E é lá que eu te encontro. Até mais.